Fala pessoas, dia 1/4, segunda-feira, e vamos às notícias. Final de semana teve aí vídeo no Lilo Talk, vídeo exclusivo sai amanhã, e hoje vamos falar de notícias inusitadas que a gente às vezes acha que não iria ver tão cedo, mas em uma eventual disputa eleitoral pela presidência da República, Bolsonaro aparece à frente de Lula. Que coisa, Veja, justamente a Veja falando isso, tá? Segundo a pesquisa, Bolsonaro teria 37% das intenções de voto contra 35% do Lula, e eles têm que dar de uma forma assim suave, como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados. Então eles dão a notícia, mas dão aquela notícia, não, tá empatado ainda. Mas um lota a rua, o outro não, né? E aí no mesmo dia tem essa notícia, Lula tem 20% de intenções de voto e Bolsonaro 15% apenas, diz o Paraná Pesquisas, que antigamente tinha umas pesquisas até boas, agora tá meio fraca, hein? E olha o Noblar, hein? Bolsonaro não precisa ser preso para tornar-se um mártir, porque já é. Então, o próprio Noblar está dizendo que a situação está complicada para a esquerda, porque os caras estão perseguindo tanto, negócio de baleia, só coisa esdrúxula, conseguindo imagens suspeitíssimas, que o pessoal está começando da esquerda a falar, a gente está começando a dar mais capital político do que tirar. Isso aí é uma verdade. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do inquérito que investiga os suspeitos de atentarem contra a democracia, tem um baita problema. Como impedir que Bolsonaro fuja do país ou entre em uma embaixada e peça asilo, alegando ser um perseguido político? Pois é, então o pessoal tá preocupadíssimo aí, né? Mas é o que eu falo, às vezes as coisas parecem ruins, mas o cancelamento é uma verdade que pouca gente fala. Cancelamentos são muito lucrativos e no caso da política traz um pouco aí de capital político. Moraes nega a devolução de passaporte a Bolsonaro para viagem a Israel e diz que retenção é necessária. Bolsonaro andou pedindo aí o passaporte dele de volta, só que o Bolsonaro ele sabe que não vai ter de volta. Para mim é uma estratégia. Em vídeo exclusivo a gente conversa sobre isso, tá? Mourão quer saber da contra-espionagem nas embaixadas. Senador questionou o serviço depois que o jornal americano The New York Times revelou imagens que mostram o ex-presidente Bolsonaro na embaixada da Hungria. Esse sim é um grande questionamento. Como é que conseguiram essas imagens? As imagens chegaram atrasadas para o New York Times, mas chegaram. Quem conseguiu? Como que essas imagens vazaram? E com tanta qualidade, completas, imagens completas, deu para saber tudo que o Bolsonaro fez, quase que dá para saber o sabor da pizza que ele pediu. Tudo isso deve ser questionado. Eu tenho certos indícios, que depois a gente conversa. Venezuela, Lula disse é grave impedimento de candidatura da oposição, Só que vamos devagar, Aqui tá escrito grave, ele falou que é um agravamento. Por que acontece? Ele disse, que ficou feliz quando a Corina indicou uma sucessora. Achei um passo importante. No texto dele, na fala dele, tudo você vai ver que ele passa um panão para Venezuela, Mesmo que dá aquela crítica. Então ele fala assim, ele se compara com a Corina. Eu também fui impedido. Só que você, Lula, meu amigo, você foi impedido porque você estava preso, Que você teve esquemas aí que realmente te colocaram na prisão. A Corina não. Por que a Corina foi impedida? Não dá para comparar, mas ele compara. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte, não importa quem coloque, ele vai dar essa desculpa, nossa, isso aí não é legal. Você vê que ele é todo ameno, porque como diz o Isaac, falou e mesmo assim não condenou a ditadura da Venezuela. Ele não vai criticar. Ele vai falar assim, é ruim isso aqui, pode deixar. Até porque você vê que existe toda uma conversa em volta desse assunto. Aí na mídia, internacionalmente, o Lula está brigando com o Maduro, mas em nenhum momento ele critica, por exemplo, a eleição em si. Quem vai contar os votos? Se realmente vai ser algo justo? Ele, por exemplo, criticou o Putin, ele se questionou se lá está tudo certo, se os opositores são reais, se a contagem dos votos é funcional, ele vai questionar. A verdade é tudo, você vê que é uma grande cortina de fumaça, porque não importa quem coloque, pode ressuscitar o Michael Jackson, colocar lá na Venezuela, o cara não vai ganhar, porque existe todo um esquema que eu não preciso ficar explicando aqui para vocês. Preciso? Não. Então, o Lula ele não vai, vamos dizer assim, criticar de verdade. Ele vai falar, eu achei que o Maduro poderia deixar, até mesmo, vamos dizer a verdade, Maduro pode deixar que ele quiser lá, e a gente sabe quem vai ganhar. Vocês tinham dúvida que o Putin ia ganhar? Cara, esquerda é esquerda, tá? E olha só como o pessoal é inocente, Lula pode incentivar volta à democracia na Venezuela, diz a opositora de Nicolás Maduro. Só se realmente o Putin tá cansado do Maduro e quer trocar. Mas sinceramente, até a opositora lá acreditando no Lula, eu penso, o Lula não conhece o Lula, Acho que a gente conhece muito bem o Lula. O pessoal da direita deve conhecer muito bem, sabe quando o cara tá mentindo, Não sei, China apoia a Venezuela em seu processo eleitoral e critica interferência externa. Então, a China tá do lado do Maduro.
Cara, não dá pra você não aprender depois que eu tô aqui 15 anos falar o que é o comunismo. Os caras são unidos. Não existe uma briga real. Se existir aí, vamos dizer, justiçamentos, que chamavam no passado, pode existir. Mas o esquema é sempre o mesmo, pô, não vai mudar. Olha aqui no Brasil, Lula quer petistas históricos como Dirceu, candidatos em 2026. Sabe por quê? Ele falou aqui, ó, o presidente está incomodado com a qualidade da base aliada e avalia que é preciso ter uma tropa de choque mais preparada, tanto na campanha eleitoral quanto na Câmara. Porque tá tendo problema na Câmara, né? A questão de emendas, a gente vai falar aqui. Ele quer algo um pouco mais assim lapidado, um comunismo mais inteligente, né? Sem espaço para centrão, sem espaço para social-democracia. Eu vou repetir aqui. O Brasil só estará perdido mesmo quando o social-democrata começar a gritar. Aí você pode se desesperar. Por enquanto é tranquilo, né? A gente pode respirar um pouco. Mas assim que o MBL, por exemplo, começar a ser preso, aí o negócio tá feio, hein? Opinião do Estadão: o esvaziamento das recentes manifestações convocadas pela esquerda vai além do erro de uma agenda fragmentada e dispersa. É também um sintoma da ausência de boas ideias. Na verdade, a esquerda tá em declínio há muito tempo. Só que o Brasil, ele é muito bobo. Ele tem essa massa ignorante gigantesca no Brasil que não consegue enxergar a política de verdade, não sabe o que é política. E por isso votam em pessoas como Lula, né? Então, o que a gente vê aí é que eles já estão há muito tempo se desfragmentados. Eles estão completamente dispersos porque eles não têm como sustentar um negócio tão antiquado, tão assim, indefensável nos momentos tão atuais. Eles vão ter que brigar muito com a social-democracia e com os globalistas, né? Correios fecha o primeiro ano de Lula com prejuízo de 597 milhões. De acordo com o balanço, a receita total da empresa em 2023 foi de 21 bilhões. Né? É de se espantar que os Correios estão aí com praticamente 600 milhões aí de déficit, de prejuízo? Não é de se espantar, porque é um serviço para você. Quer fazer um comparativo interessantíssimo aqui? Vamos comparar numa empresa. A que serve você está em prejuízo e a que serve o governo está em lucro. Globo revela lucro milionário e colhe o resultado das demissões de artistas. Balanço financeiro de 2023 mostra a emissora com bilhões em caixas e dívidas sob controle. Por que será? O que aconteceu que a Globo ficou tão tranquila? Né? Globo encerrou 2023 com lucro líquido de 838 milhões. Então você vê, a Globo, que favorece o governo, está positiva. O Correio que favorece você está negativo. Esse aí é o Estado. Aprendeu? Não aprendeu? A gente tenta, a gente está aqui faz muitos anos. Desemprego sobe a 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro, aponta o IBGE. Então você vê que o desemprego está subindo. O pessoal está falando que o Brasil está voando, está voando. Eu quero ver quando acontecer isso aqui, ó. Uber decide encerrar operações em cidades dos Estados Unidos após nova lei trabalhista. O que aconteceu nos Estados Unidos que eu quero colocar aqui, né? Vamos dizer aqui, a cidade aprovou uma legislação exigindo que o serviço de transporte por aplicativo aumente os salários dos motoristas para o equivalente ao salário mínimo local. O que é que eles querem fazer aqui? Toda essa questão de regulamentar. E aí o Uber saiu do estado. A diferença dos Estados Unidos, que é tão melhor que aqui, é que lá a lei é na região, é no estado. Então o pessoal não gostou, vai para o outro. Aqui no Brasil é federal, não tem essa questão de estado. Se o Brasil tiver essa lei aí federal, acabou, não vai ter mais Uber, não tem para onde ir. Você vai para onde? Para o Paraguai, para o Uruguai? Pode ser, mas o Brasil, Uber acabou. Então, por isso que eu falei, eu fiquei repetindo, se colocarem algo muito extremo, Uber sai. Por isso que eles estão querendo algo progressivo. Claro que sempre vai afetar o trabalhador. E aí, quando entrar no Brasil, muito provavelmente o Uber sai. Se o Uber aceitar o que o governo quer. É insustentável. Por isso que tem um monte de gente na rua e um monte de esquerdistas nos comentários aí no Instagram falando, nossa, trabalhadores lutando contra os seus direitos. Não, eles estão lutando contra a Uber sair do Brasil. Básico, aconteceu nos Estados Unidos. Tem alguma dúvida agora ou não? Demissões em massa sobem em 2023 com o avanço da IA e reestruturação de negócios. Além de tudo isso do Uber, questão no governo merda que a gente tem, aí pode ser que a IA também pegue alguns empregos. Por isso que eu falo para você, né? Inclusive postei um shorts lá no Lilotalk sobre questão de desenho, né? Como os caras trabalham com line work para fazer tudo um processo mais rápido. O futuro, inclusive, de desenho, os caras não vão ficar mais desenhando e pintando, trabalhando com valores, ficando 8 horas desenhando. O cara vai fazer um line work, um esboço muito simples, coloca na IA, coloca um prompt decente, né? Tem que ser bem estruturado. Depois o cara vai trabalhar com line work e retox. É isso que você consegue. Vai ser super produtivo. Justiça manda suspender cobranças da Receita Federal contra a Lulinha. Então temos aí o Brasil quebrando, mas quem é que fica bem
Lógico, os amigos do rei, nesse caso o filho, a Justiça Federal determinou a suspensão de 6 processos da Receita Federal contra o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, relativos à Operação Lava Jato. Todo mundo tranquilinho. Por isso que eu digo pra vocês, isso aí acontece em aberto, na cara de todo mundo. O brasileiro não tá nem aí, né? Ou boa parte deles. E engraçado, não estou vendo comentários de petista nesse post. Vai aparecer pra que eles somem. Isso aí é legal. Quando aparece uma notícia dessa aqui, ó, você começa a rolar lá no Instagram a barra, você fala, cadê os caras, né, revoltados do PT? Não tem, os caras somem. Aumento de imposto pro pobre, perdão de imposto pro filho e aliados faz o L. É isso aí que tem nos comentários. Alta no preço dos alimentos, liga alerta no Planalto. Tudo isso, né, gasolina mais cara, mais impostos, as coisas vão ficando complicadas, aquele monte de agronegócio fechando. E aí você se pergunta até quando que isso vai ser sustentável? Eu digo que não muito tempo, e é por isso que a gente vai ver muitas coisas interessantes ano que vem, tá? Infelizmente a gente vai ter que passar por esse processo aí de completa destruição do Brasil, quase, né? Ministério da Justiça não prorrogará a atuação da Força Nacional em busca por fugitivos. Ou seja, os caras pararam de procurar, né? Tudo muito estranho, os caras fugiram, não tem nenhuma informação, quem ajudou foi preso, mas os caras não foram, ninguém fala nada, né? O que aconteceu? Estão desistindo. Que coisa, hein? Uma das fugas mais, assim, espetaculares, porque a primeira da história, de algo, assim, quase impossível. E os caras desistiram já? Enquanto isso, o turista holandês desce de cruzeiro e é baleado em Salvador após tentativa de assalto. Olha só que maravilha. Não sei o que os caras vêm fazer no Brasil, né? Eu no Lilotalk eu sou um cara mais agressivo lá sobre o Brasil. Eu falo, o Brasil, ele é um lugar, assim, complicado. E o pessoal passa mal pano. Muita gente desse canal chega, não, que isso, o Brasil é maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei nem porque turista vem aqui, tá? É um negócio complicado. Isso aqui é um crime, né, grave, mas já vi coisas muito mais graves no Rio de Janeiro, né, relacionado a uma van, um casal de turistas, vocês vão lembrar, coisa pesada, não vamos ficar citando aqui, tá cedo. Então, Brasil, ele é muito ruim. Tá? Sem conseguir costurar acordo, o governo pode ver derrubada do veto dos 5,6 bilhões em emendas, e aí você vai ver uma treta muito grande. Nem com propina governa, um fracasso político. Acabou o dinheiro, sem dinheiro igual impeachment. Impeachment já antes que seja tarde demais. E vai ter uma grande briga aí. Claro que eles vão conversar, eles vão, né, sempre tentar fazer aquelas pazes, volta. Só como eu falei, essas brigas e pazes é igual casal de verdade. Como faz o Bolsonaro, né? Ele gosta de falar de casamento. É assim, começa uma briga, aí começa a brigar mais, aí o negócio vai ficando sustentável, relembra aquela briga, aí rompe, né? Vamos ver quanto tempo o executivo vai ficar de namorico com o legislativo. Tá um namoro muito ruim. O governo taxa equipamentos para energia solar e põe 26 bilhões em risco de setor, tá? Isso aqui eu quero mostrar porque muita gente fala assim, não, porque o Lula é ESG, o Lula é pró-ambiente, é a Amazônia que veio com Macron, é tudo bonitinho. O cara não tá nem aí. Tá? Na realidade é isso aqui, o cara bota imposto numa das energias mais limpas que tem e ponto final, tá? É isso aí que tem. Então tem muita gente, nossa, o Lula tá super globalista, ele é vassalo do Biden, não sei o que. É nada, pô, isso é nada. Macron homenageia a Janja com maior honraria do governo francês. E aí eu pergunto, o que é que essa mulher fez? Nada, porque tudo que existe na política mundial hoje é isso aqui, vazio, é tudo baseado em vazio, é tudo baseado em palavras, nada é concreto, a não ser o dinheiro que sai do seu bolso de impostos pro bolso desses políticos que não fazem absolutamente nada. E tá aí o Macron colocando uma honraria pra uma mulher que... E aí, o que ela fez? Nada, né? Macron dá adeus ao Brasil com brincadeira nas redes, foi casamento, ele deve ter visto que pegou mal pra caramba, o negócio ficou bem assim... Né? Então ele tá lá, ainda dá uma brincadeira. A gente falou dos memes aqui. Patético. Aí a gente vê um cara como o Putin, né? Rússia não atacará país da OTAN. É um disparate, diz Putin. Eu tenho medo do Putin quando ele fala que não vai fazer. Quando ele fala que vai fazer, eu fico tranquilo. Quando ele fala que não vai atacar, é que o negócio pega. Porque eu lembro muito bem que ele falou assim, o quê? Estados Unidos tá falando que eu vou invadir a Ucrânia? Que coisa absurda. Isso não vai acontecer nunca. O que aconteceu? A Putin ameaça atacar caças F-16 em bases da OTAN. Então, quer dizer, ele fala aqui que não vai atacar o país da OTAN, mas ataca as bases, né? Perigoso? É perigoso.
Tá? A gente tem a Guerra Fria tá acontecendo, tá perigoso, tá? Tem muita desinformação na internet, inclusive do Brasil, relacionada ao Kremlin. Eu não vou ficar falando muito, porque eu não quero ser alvo, entendeu? Mas tem, né? E muita gente brasileira cai fácil. Não, brasileiro não sabe nem se Lula é corrupto ou não, né? Os caras botam de novo lá, tá aí, tem um monte de gente defendendo nas redes, curtida, mostra as curtidas. O que você acha que eles manjam de geopolítica? Eu não tô nem aí, né? Muita gente, na verdade, se identifica, porque eu falo a mesma coisa que eu falo no outro canal lá. Se você não assistiu, assista o vídeo lá que eu falei sobre pirâmide financeira. O brasileiro se identifica com o vagabundo, tá? Ele gosta do vagabundo, porque quando ele vê o vagabundo, ele impulsiona porque ele também quer ser um vagabundo igual. Tá? É essa a realidade. Por isso que a gente aí, o Brasil é reflexo dos políticos, tá? Rússia impõe na ONU o fim do sistema de controle de sanções à Coreia do Norte, porque teve essa questão de sanções do projeto nuclear. E o Putin quer o quê? Que tire essas sanções em relação ao projeto nuclear, como se a Coreia do Norte respeitasse alguma coisa, né? Mas é claro que eles estão super amigos. Em mensagem de Páscoa, Papa Francisco pede cessar fogo em Gaza. As crianças esqueceram de sorrir nessas terras de guerra. Ele fala protegendo, defendendo aqueles que estão muito longe da religião dele, né? Sendo que eles, aquele povo, o que eles fazem, os terroristas? Eles colocam como escudo humano os mais frágeis. Sempre fizeram isso. Aí atacaram Israel. Israel está finalmente respondendo aí com peso. E o pessoal do mundo inteiro faz o quê? Ataca o único cara que realmente está aí com a mão de ferro. Inclusive deu uns culachos no Lula. Aí então todo mundo contra ele. Milhares protestam em Israel contra Netanyahu. Numa das maiores manifestações desde o início da guerra. Então Netanyahu está sendo completamente atacado pelo mundo quando ele está realmente fazendo algo aí que para evitar que futuras guerras aconteçam, tá? Após mega protesto em Israel, Netanyahu defende a continuidade de guerra na faixa de Gaza. Eu falei, esse cara ele não está parando. Esse cara está com sangue nos olhos. Eu nunca vi um político tão ferrenho, porque ele sabe que é a última vez dele. Ele sabe que ele está numa missão que ele nunca mais vai retornar para a política, provavelmente. Então, ele sabe que tem que fazer alguma coisa. E estão todo mundo evitando que ele faça o quê? Evitar que no futuro há guerras novamente. Infelizmente, esse é o mundo, né? Quando alguém chega para fazer o certo, é atacado por todos os lados. Incrível, né? Aconteceu de novo, o barco colide em ponte em Oklahoma, nos Estados Unidos, aí danifica a estrutura. Dessa vez não caiu, mas que interessante, né? Eu falei que, eu comentei lá no Twitter, no X, né? Eu falei assim, será que isso aí foi uma estratégia de guerra? Que derrubar a ponte é estratégia de guerra. Aí chegou vários inteligentinhos, mas qual é o motivo de derrubar a ponte? Sendo que não vai afetar nenhuma estrutura, assim, nenhuma rota como é? Vai afetar a rota, mas é a questão desmoralizante da atitude, tá? Quando você quer ferrar alguém, você não é só um soco na cara, uma rasteira que você consegue parar a pessoa. Desmoralização também. E aí o pessoal do Brasil comenta, isso deve ser algo mais comum lá do que a gente imagina, estadunidense não sabe nada de geografia, quem dirá navegar, kkkk, o outro pensei a mesma coisa, várias pessoas confirmando, aí eu olho para esses brasileiros e falo assim, tá, mas você tem um presidente que foi preso por corrupção, você tem noção disso aí? Você pode falar o que você quiser dos Estados Unidos, né? Eu chamo o Biden de fraco, mas o cara não foi preso por corrupção. Aqui você tem um cara que foi preso, saiu da cadeia e virou seu presidente, e você aí dando risadinha falando dos Estados Unidos que não sabe de geografia. Eles não sabem a geografia de países que eles não estão nem aí, que não tem aí, são anões diplomáticos. Sem querer defender, mas eu acho muito engraçado como o brasileiro gosta de encher o peito e falar dos outros países, ainda mais de primeiro mundo que é de terceiro mundo, e tem aí turista morrendo, tem um monte de coisa acontecendo no país, correio com déficit, aí temos aí a Globo enchendo o rabo de dinheiro, que coisa incrível, né? Pessoal, vou nessa, muito obrigado. Vou tentar fazer o vídeo exclusivo, não consegui, fiz alguns vídeos nos outros canais, né? Deixe aí a sua inscrição lá no Lilotalk, que tem vídeos muito bons toda semana, quase toda semana. E aí, logo mais a gente fala mais profundamente de tudo que aconteceu nessas últimas semanas, porque tem muita coisa que não é dita em lugar nenhum. E aqui a gente fala, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.